Olá, meus amigos do canal Quem Tem Ouvidos Ouça, eu sou Patrícia Rafaela e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso segundo episódio da série Conquistando a Terra Prometida. Lá no capítulo 1, nós vimos que Deus deu para Josué a ordem dele se levantar, dele se esforçar e dele ser valente. Foram esses três comandos que Deus deu ao líder do povo de Israel para que eles conquistassem a terra de Canaã, a terra que emana leite e mel, a terra prometida lá a Abraão e a sua descendência. E aqui no capítulo 2, nós vamos ver a segunda estratégia, a segunda ordem que Deus dá a Josué. E aí no capítulo 2, no primeiro versículo, diz que de Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espias, dizendo-lhes: andai e observai a terra e Jericó. E eles foram. Bom, esse versículo aqui, ele nos dá uma chave muito importante. O capítulo 2 todo vai falar que como esses homens entraram secretamente como espias lá na terra de Canaã. E aí Deus deu toda a estratégia, Deus usou pessoas para poder ser aliados ali do povo para quando eles invadissem a terra de Canaã. Como eu falei para vocês lá no primeiro vídeo, se você não assistiu, vai lá no primeiro episódio. Deus, ele deu a promessa, Deus, ele deu a terra, Deus mostrou para eles qual era a terra favorável, mas essa terra ela já estava possuída pelos povos inimigos. Então, na verdade, não era somente entrar na terra, eles precisavam conquistar, e por isso o nome da nossa série. Eles precisavam entrar, conquistar e tomar posse daquilo que já era deles. E aí, a chave aqui nesse capítulo pra gente é muito importante, porque Deus ele vai falar 2 comandos. Primeiro, andai. Bom, se o primeiro comando era se levantar, se levanta quem estava caído. Mas só se levantar também não adianta nada. Aqui o comando é andai. O comando é de ação. O comando é de vai. Vai em direção à terra prometida. Andem em direção à terra prometida. Não fiquem parados. Não fiquem no seu lugar. Não se acomode só olhando e sem fazer absolutamente nada. Então, o primeiro é andar, é ação, é o agir. Né? A própria Bíblia vai falar a respeito da ação. Né? A Bíblia fala: mostra-me a sua ação, mostra-me a sua fé sem obras, e eu com as minhas obras te mostrarei a minha fé. Então, se mover pela fé é você agir, é você crer que aquilo que é seu já é seu e que você precisa tomar posse, e portanto você vai e se mobiliza para poder fazer as coisas acontecerem. E Deus vai abençoando, Deus vai abrindo as portas, Deus vai te conectando com as pessoas certas, Deus vai te dando as estratégias, Deus vai te movendo, Deus vai colocando dentro de você o sentimento, a necessidade de mudança, a necessidade de fazer algo diferente. É andar, gente. Andar. E o segundo comando é observai, é observar. O que essa palavra diz aqui pra gente? É que nós precisamos olhar aquilo que é nosso, ir lá, observar, ver. De repente o seu sonho ou a sua causa impossível é a conquista da sua casa, a sua casa própria. Você precisa ir, né, do seu espaço, você é aquela pessoa que vive batalhando para poder pagar o seu aluguel e você nunca teve a sua casa própria, você nunca teve aquilo que é seu. Mas você já foi lá observar a casa que Deus já te deu? Você já foi lá no bairro onde você quer morar? Você já foi lá na rua que você quer morar? Você já foi lá ver como é que é a vizinhança? Você já foi ver como é que é o acesso? O que tem naquela região? Qual é o comércio? Qual é a igreja mais próxima? O que tem ali? As escolas? É um bairro bom? É um bairro seguro? É um bairro que tem uma boa estrutura? É um bairro que tem alagamento? É um bairro que não tem os problemas estruturais, né? Principalmente para quem está na cidade do Rio de Janeiro?
Você já foi lá observar? Eu sei que precisa de carro, você precisa trocar seu carro, você precisa comprar um carro, você tem um sonho de ter um carro. Você foi lá, você fez um test drive, você entrou na loja, você viu, foi lá, ligou, sentiu o carro, viu como é que é a potência do motor, as características dali, o modelo. Você sabe o que você realmente quer? Porque se você sabe o que você quer, você precisa ir lá e observar. E foi isso aqui que Deus deu a direção para Josué. Josué foi lá, pegou 2 dos homens dele e falou: vai lá, observa, vê como é que é a terra. Faz um relatório do que vocês estão vendo lá, antes da gente entrar, antes da gente tomar posse. Então isso ensina para nós que nós precisamos sim observar aquilo que nós queremos. Você quer estudar numa universidade, você quer fazer aí uma faculdade, um mestrado, um curso. Você foi lá, conheceu o campus, entrou na faculdade, viu como é que é a estrutura, como é que é as salas, como é que são as empresas que você quer trabalhar. Você já foi lá, deixou lá o seu currículo, foi lá. Tudo bem que agora é tudo muito digital, mas nós precisamos nos mover pela fé, gente. Eu já ouvi um testemunho muito forte sobre uma mulher que ela tinha o sonho de ser enfermeira de um hospital geral lá do Canadá. Ela morava aqui no Brasil ainda quando Deus colocou isso no coração dela. E Deus foi movendo, foi abençoando. Até que quando ela já estava lá, ela foi, pegou os currículos, foi lá no hospital. Deus falou para que ela fosse lá, ela procurou a chefe geral lá do departamento, né, da área em que ela tinha especialidade. Chegou lá sem saber falar muito inglês. Ela procurou saber se tinha alguma vaga, se tinha alguma oportunidade. E ela, a chefe, né, do departamento falou: não, nós não temos vagas abertas. Você precisa ir lá entregar seu currículo no RH. E quando ela estava indo para ir falar com o RH, dentro do coração dela, ela já tinha uma certeza de que aquela vaga era dela, porque Deus tinha dado a ela, né, o querer, né? E de Deus é tanto o querer quanto o realizar. E ela foi lá e quando ela estava se dirigindo para o RH, a chefe veio e falou assim: não, mas peraí, deixa o teu currículo comigo. E aí ela deixou o currículo e a mulher foi, conversou com o RH, lembrou que tinha uma pessoa que estava afastada de licença médica, chamou ela para uma vaga temporária, ela acabou sendo efetivada e aí essa mulher hoje trabalha lá nesse hospital que era o sonho dela. E que quando ela sonhou, ela achava isso impossível. Então, assim, a gente precisa vislumbrar aquilo que nós queremos. Quando Deus coloca dentro do nosso coração algo, de Deus é o querer, de Deus é o realizar. Ele dá as ferramentas, ele dá as estratégias, ele dá as condições, mas ele jamais vai fazer aquilo que cabe a nós fazermos. Jamais Deus vai fazer aquilo que compete a nós. Jamais Deus vai fazer aquilo que nós precisamos fazer. E por isso Ele está deixando para nós aqui as ordenanças, por isso Ele está deixando para a gente aqui as estratégias. Então, minha gente, esse é o segundo capítulo, é o segundo episódio, conquistando a Terra Prometida. E nós vamos conquistar, porque Deus é bom o tempo todo. Então fica retido aqui essas 2 ordens de Deus. Vamos andar, vamos caminhar, vamos mover, vamos agir e vamos observar. Vamos ver aquilo que nós queremos, vamos ver de perto, vamos ver como é que é, né? Vamos entender aquilo que Deus vai nos entregar antes de tomarmos posse. Então essa é a mensagem que eu queria deixar aqui com vocês. Que Deus abençoe a todos. Se você gostou, comenta aí, deixa os comentários, compartilha esse vídeo e fortalece o nosso canal, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal e nos ajude a crescer. Tá bom, pessoal? Grande abraço para vocês. Que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.